1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. A leitura bíblica de hoje cita uma característica divina que incomoda alguns. Ela afirma que Deus se arrepende e que de fato se arrependeu do mal que prometeu fazer à cidade de Nínive, pois não a destruiu, indo contra o que o profeta havia anunciado por ordem do próprio Senhor. Mas como Deus pode fazer isso se em outras partes da Bíblia, como no versículo-chave desta meditação, temos a informação de que ele não é humano para que se arrependa? Certamente não há contradição na Bíblia. O que ocorre às vezes é uma compreensão equivocada das passagens. Deus realmente não se arrepende no sentido de ter feito algo errado, como normalmente a palavra arrependimento em nossa língua enfatiza, pois é perfeito e não erra. Ele não é gente para que haja assim. Contudo, ele pode se arrepender no sentido de voltar atrás, pois é totalmente livre para isso. Deus havia condenado os ninivitas, mas diante do arrependimento deles, do reconhecimento de que estavam errados, do abandono de seus maus caminhos e da sua submissão ao Senhor, ele também se arrependeu. Ou seja, voltou atrás na decisão de condená-los e poupou-os por sua graça, bondade e misericórdia. Deus é assim. Conforme a revelação da Bíblia, ele tem todo o poder, é soberano e volta atrás quando quiser. Em especial, percebo que ele se arrepende de condenar os arrependidos. Portanto, arrependimento é sempre bem-vindo quando necessário. Assim como os ninivitas, toda a humanidade estava condenada, pois todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas é maravilhoso ver que, mediante o arrependimento e a fé em Jesus e seu sacrifício em nosso lugar, cada um de nós pode ter certeza que Deus se arrepende da condenação que receberíamos e, no lugar dela, nos dá a salvação. Sim, Deus pode tudo, até mesmo se arrepender de condenar os arrependidos. Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Jeremias transmitia uma mensagem a Judá por meio de uma ilustração prática. Um cinto de linho era uma roupa de baixo que ia até a altura da coxa e era usada junto à pele. Deus trouxera a nação para perto de si, mas os israelitas haviam se afastado, buscando outros deuses e outras alianças. Dessa forma, tornaram-se imprestáveis como testemunhas da grandeza do Senhor. O cinto, apodrecido depois de muito tempo enterrado, simbolizava a ruína da cidade e do templo do qual Judá tanto se orgulhava. O povo precisava aprender uma grande lição. Recusar-se a obedecer a Deus torna a pessoa orgulhosa e não a deixa chegar a lugar algum. É fácil detectar o orgulho em outras pessoas, mas dificilmente o reconhecemos em nós. Quanto mais próximo o relacionamento, então, mais duro parece ser dar o braço a torcer. Mas o orgulho não se mostra apenas na recusa em reconhecer seus erros ou na arrogância. Há pessoas que são sensíveis demais aos comentários de outros e excesso de sensibilidade também é questão de orgulho. Uma postura vitimista desconsidera que o fato de que Deus nos capacita a agir e reagir de modo diferente de quem nos prejudica. Sua raiz é o orgulho que impede de perdoar o ofensor. Ser orgulhoso em relação aos outros é uma evidência de que também temos dificuldade para aceitar e acatar a vontade de Deus. Assim, o problema está em primeira e última instância no meu relacionamento com o Senhor e não somente em relação ao próximo. Por isso, não endureça seu coração quando a palavra de Deus chamar sua atenção. Deus quer você junto dele, satisfazendo-se nele. Peça que ele o ajude a não se rebelar contra suas orientações nem se tornar orgulhoso. Do contrário, você se tornará inútil como servo do Senhor em vez de levar seu amor aos outros. Manter-se aberto à disciplina de Deus combate o orgulho que nos afasta dele e das outras pessoas.
1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Acabe perguntou a Elias: é você mesmo o perturbador de Israel? Você se perturba facilmente? Perturbação é o desequilíbrio experimentado por algo que causa agitação. Por exemplo, um barulho muito forte do escapamento de uma motocicleta que passa em frente a uma casa na madrugada. Isso facilmente pode acordar alguém, agitar devido ao susto e gerar problemas no sono. O profeta Elias causou uma grande perturbação em Israel do ponto de vista do rei Acabe. Já estavam no 3º ano sem um pingo de chuva e a terra estava desolada. Acabe tinha razão? Claro que não. Elias evidencia que aquilo era resultado do abandono dos mandamentos do Senhor e da consequente idolatria. É comum o ser humano pensar que o desequilíbrio que enfrenta é culpa dos outros, assim como Adão e Eva fizeram desde o princípio. Difícil é reconhecer que a causa disso, em escala global, é o pecado, aquilo que afronta a Deus. Em muitas situações também decorre do nosso próprio pecado, a infidelidade, a fofoca, a mentira, etc. Nos tempos antigos, um profeta era considerado verdadeiro ou falso na medida em que sua profecia se cumprisse ou não. Se o que ele anunciasse não acontecesse, era falso. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. O que Elias proclamara estava claramente se cumprindo. Houve muito tempo para Acabe perceber isso. Agora, no encontro com o profeta, tinha a chance de mostrar reconhecimento. Mas qual foi sua postura? Culpar Elias. Por mais incrível que isso pareça, é o que comumente acontece aos filhos de Deus. São acusados. No Novo Testamento, em Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9, temos a história de Jason, que enfrentou forte oposição na cidade onde vivia por acolher em sua casa Paulo e Silas, descritos como aqueles que têm causado alvoroço por todo o mundo. Versículo 6. Se você for chamado de perturbador ou algo similar, analise o motivo. Caso o outro tenha razão, mude sua forma de agir. Mas se for por fazer a vontade de Deus, considere-se muito feliz. Mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14a. Êxodo capítulo 5, versículo 23. Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo e tu de modo algum libertaste o teu povo. Você já tomou a decisão de orar e obedecer a Deus e percebeu que a situação piorou? Às vezes ficamos até chateados com Ele, pois nem sempre compreendemos por que Ele permite isso. E voltar-se a Deus nem sempre alivia o fardo da nossa vida. Isso também aconteceu com Moisés. Deus o chamou para ser o líder da libertação do seu povo que estava escravizado no Egito. Moisés relutou em aceitar a missão, mas o Senhor o convenceu. O que Moisés não esperava é que a opressão sobre o povo se tornaria ainda mais pesada. Ele questiona Deus, pois não estava entendendo nada. Veio ao Egito para ajudar o povo e parece que acontecia justamente o contrário. Não conseguimos explicar situações como estas. Deus está acima de tudo e não pode ser explicado. Seu agir é surpreendente e não cabe dentro do nosso raciocínio lógico. Resta-nos uma única atitude: crer em Deus. O povo de Israel foi liberto do Egito pelo agir poderoso do Senhor. Ele cumpriu exatamente o que falou, mesmo que Moisés nem sempre entendesse a maneira divina de fazer isso. Talvez você se encontre numa circunstância parecida. Parece que antes de dedicar sua vida a Deus, tudo estava melhor. Não desanime. Continue orando e sendo fiel a Deus. Há realidades que talvez você nunca compreenda, mas creia que Deus é soberano e que para Ele não existem impossíveis. Ele conduzirá a sua vida da melhor forma possível. Jesus disse que sempre estaria conosco. Ele cuida muito bem de nós, assim como das flores.
que não tecem e são vestidas, e das aves do céu, que mesmo não semeando, têm o que comer. Nós temos muito mais valor do que elas. Mateus capítulo 6, versículo 26 e versículo 30. Fique tranquilo. Deus está no controle, por isso confie nele mesmo que a sua situação tenha piorado. Bom é confiar em Deus em todas as situações que enfrentamos na vida, pois Ele não nos abandona. Tiago capítulo 3, versículo 8a. Nenhum homem pode domar a língua. A leitura de hoje fez você se lembrar de alguém de língua venenosa? Afinal, todos conhecemos gente que parece ter, em lugar da língua de carne, uma espada pronta para matar. Mas o que Tiago diz é chocante. Você e eu não somos melhores. Principalmente, ele nos lembra como é absolutamente incompatível que uma mesma boca seja usada para expressões de adoração a Deus e quase simultaneamente proferir obscenidades, impurezas, palavras grosseiras, julgamentos, crueldades, ofensas, agressões, mentiras. A lista é longa. Carregamos dentro da boca uma besta fera indomável. Não sei quanto a você, mas eu não quero ser dominado por um órgão do meu corpo, nenhum deles. Antes, meu desejo é obedecer à palavra de Deus e aprender a subjugar cada parte até que meu corpo inteiro esteja a serviço do Senhor. Ora, eis o dilema. De um lado, ninguém consegue controlar a língua, mas, de outro, não quero deixá-la dominar minha vida. Vou ter de viver para sempre assim, dividido? Boas notícias. Ao escrever sobre a obra do Espírito Santo na vida de um cristão, o apóstolo Paulo cita o fruto, não os frutos, da sua ação e dá uma lista que inclui domínio próprio. Embora a princípio pareça contraditório falar em um fruto do Espírito e então fornecer uma lista, este resultado não é outra coisa senão a construção do caráter de Jesus em nós. E basta ler os evangelhos para ver como o domínio próprio fazia parte do caráter dele. A Escritura é clara ao ordenar que os cristãos devem encher-se do Espírito e não deixa de ser curiosa a instrução dada para fazer isto, falando. Mas não qualquer coisa, antes um verdadeiro treinamento, falando salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios capítulo 5, versículo 19a. Afinal, temos uma única boca, mais 2 ouvidos. É como se tudo que sai da nossa boca entrasse de volta pelos 2 ouvidos e então fosse duplicado para encher o coração. E a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quer usar sabiamente a sua língua? Encha o seu coração de amor ao Senhor. Jó capítulo 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você já conseguiu ver um eclipse solar? Infelizmente, o evento de hoje não será visível no Brasil, devido ao horário em que ocorrerá. Apenas bem no sul da América Latina será possível contemplar essa maravilha. É interessante como esse fenômeno se mostra de diferentes formas. Alguns o enxergam por completo, outros apenas em parte, e a maioria não vê nada. Sua ocorrência é um fato, mas a posição das pessoas afeta o modo como elas o acompanham. Outro exemplo. Um dado visto de frente é apenas um quadrado. Se olharmos por outros ângulos, vemos que há mais lados neste objeto. A vida é parecida. Inúmeros acontecimentos batem à nossa porta e, se não os olhamos por todos os ângulos, acabamos enxergando apenas parte deles. Na verdade, nem tudo que parece ser bom é bom, e nem tudo que parece ser ruim é ruim. Depende de como vemos essas situações. Na leitura bíblica de hoje, Paulo e Silas foram açoitados e presos por expulsar o demônio de uma escrava. Eles poderiam ter ficado irados com tamanha injustiça. Estavam fazendo a obra de Deus quando foram encarcerados. Em vez disso, começaram a orar e cantar louvores dentro da cela.
Quando um forte terremoto deu oportunidade para a fuga, mas eles ficaram, o carcereiro e sua família conheceram o amor de Deus e se renderam a Ele. Naquele dia, o Senhor permitiu dificuldades na vida de Paulo e Silas, e com isso uma família inteira foi salva. Quando nos submetemos a Deus e a sua vontade expressa na Bíblia, aos poucos aprendemos a enxergar a vida pelos olhos dele. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Permita-se olhar a situação à sua volta por outros ângulos e você poderá perceber que existem propósitos maiores, modos melhores de reagir e boas oportunidades de aprender e crescer em seu relacionamento com Jesus. A perspectiva bíblica torna o nosso modo de ver a vida muito mais abrangente. Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, uma mulher comum e simples que vivia em Nazaré da Galileia, é surpreendida pela visita de um anjo que lhe traz uma missão totalmente fora do roteiro que ela esperava para a sua vida. Fora agraciada por Deus e escolhida para tornar-se mãe de Jesus, que reinaria sobre toda a humanidade. Que privilégio e responsabilidade! Quando o anjo Gabriel lhe explicou como seria a sua missão, ela não poderia reagir de forma mais adequada. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Versículo 8. Como você reagiria se tivesse o privilégio singular que Maria teve? Como você processaria o fato de tornar-se responsável por um bebê que viria a ser o salvador do mundo? Muitas coisas devem ter passado na cabeça dela, mas ela soube entender o seu devido lugar e, de forma magistral, ensinou-nos duas lições importantíssimas. A primeira foi reconhecer a necessidade de ter um salvador pessoal. Quando exclama, em forma de cântico, "O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador", versículo 47, reconhece claramente que, mesmo sendo a mãe de Jesus, do Salvador do mundo, precisava ela mesma ser salva por ele. Não há outro caminho para junto de Deus a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Em Atos, capítulo 1, versículo 14, encontramos Maria no grupo de convertidos e seguidores de Jesus. Mas ela também nos ensina que Jesus deve ser o Senhor de nossas vidas, quando exclama, "Minha alma engrandece ao Senhor". Jesus quer e pode ser não apenas nosso Salvador, mas também nosso Senhor. O senhorio de Jesus sobre a vida cristã é uma das questões mais complexas que o cristão tem para compreender e praticar. Maria resume isso de forma muito objetiva naquele casamento em Caná da Galileia, quando ordena aos servos, façam tudo o que ele lhes mandar. João capítulo 2, versículo 5. Se entendermos isso, teremos compreendido as lições de Maria. Cada pessoa precisa de Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Josué capítulo 23, versículo 11. Dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Conduzir todo um povo na conquista de uma terra não deve ser fácil. É bom lembrar que Josué, o líder em questão, não estava sozinho. Logo após a morte de Moisés, o próprio Deus o encorajou a entrar com os hebreus na terra prometida. O lugar não estava desocupado e os israelitas precisaram lutar com muitos povos que estavam na região. De certa forma, esses conflitos locais serviam como uma espécie de termômetro para medir o nível da relação do povo com Deus durante o processo de ocupação e fixação na terra. Em suas palavras finais, capítulo 23, Josué relembra tudo o que o Senhor fez por Israel e os conflitos que levou o povo a vencer. Contudo, ele deixa uma importante orientação. Esforcem-se para cumprir o que Moisés escreveu no livro da lei e não se desviem dele. Deus já havia se manifestado ao povo e existia registro disso, mas não adiantava apenas cumprir as regras. Josué ressalta, no versículo 11, que os hebreus
deviam dedicar-se com empenho a amar a Deus. Segui-lo à risca sem amor nos torna apenas servos. Mas fazer tudo isso por amor ao Senhor dá sentido e razão às nossas ações. Após completar a sua jornada, Josué sabia que o que havia feito não era em vão e que não tinha sido com base em sua própria força que havia ocupado a terra prometida ao povo. Pela nossa jornada como cristãos, encontramos muita gente, inclusive irmãos novos na fé, que precisam de orientação. O nosso dever em amor é ensinar essas pessoas a continuar no caminho certo. Problemas aparecem para todos, mas como incentivá-los a não desistir assim que a primeira porta se fechar para eles? Não há fórmulas matemáticas para isso. Boa parte do aprendizado virá do nosso exemplo, assim como Josué fez com Israel. Sejamos constantes na caminhada com o Senhor, no estudo da sua palavra e no exercício de anunciar a graça que há no nome de Cristo Jesus. Fazer a vontade de Deus por amor a Ele nos torna parte do seu projeto. Marcos capítulo 14, versículo 68. Não conheço, nem sei do que você está falando. Você tem confessado a Jesus como seu Senhor? Tem conseguido testemunhar a outros que o conhece e ama? Pedro havia sido avisado de que todos iriam abandonar a Cristo no momento da crucificação. Marcos capítulo 14, versículo 27. A reação impulsiva dele foi prometer a Jesus algo impensado. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Versículo 29. Quando o Senhor informa, então, que Pedro, naquela mesma noite, ainda o negaria 3 vezes, o discípulo insiste que, mesmo se fosse necessário morrer, jamais negaria Jesus. Versículo 31. Aqui não precisamos duvidar da total sinceridade de Pedro ao comprometer-se fielmente com o seu mestre. Mas a questão é se ele tinha capacidade para cumprir esta promessa. Após a prisão de Jesus, sendo este levado para a casa do sumo sacerdote para ser interrogado, Pedro vai até o pátio da casa. Ali, uma criada e outras pessoas presentes o questionam, dizendo que ele havia estado com um tal Nazareno e era um de seus seguidores. A pergunta é feita 3 vezes e a resposta de Pedro é sempre que não o conhecia, negando o mestre exatamente como havia sido alertado. Novamente precisamos lembrar que o problema em sua promessa de, se necessário, morrer por Jesus não era de sinceridade, mas de competência e fidelidade. Com muita frequência eu e você temos oportunidades de falar de Jesus como nosso Senhor, de testemunhar que andamos com Ele, de dizer às pessoas que Ele nos resgatou, mas simplesmente nos calamos. Podemos não jurar ou praguejar, mas nosso silêncio acaba sendo igualmente uma negação. Possivelmente não nos tenha faltado sinceridade ao crer e nos comprometer com Ele, mas depois nos falta fidelidade à promessa feita e capacidade de fazê-lo por nossas próprias forças. Por isso, clame ao Senhor para que Ele fortaleça você e lhe dê condições de confessar a Jesus. Calar-se nas oportunidades de testemunhar é uma forma de negar o relacionamento com Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com toda a importância que tem, a oração nem sempre é bem compreendida. O que é? Como praticá-la? E por que fazê-lo, se Deus é onisciente? Orar é conversar com o Senhor, relacionar-se com Ele. Podemos nos comunicar com Deus com palavras ou em pensamento. Qualquer situação e emoção podem ser apresentadas a Ele. Davi orou com lágrimas de medo e desespero. Jonas mostrou-se arrependido. Maria deixou transbordar sua gratidão. Ora-se para confessar pecados, adorar o Senhor e cultivar nossa amizade com Ele, pedir, interceder, clamar por direção. Não precisamos de frases bonitas nem fórmulas prontas. Às vezes, nem encontramos as palavras corretas, mas Ele nos entende mesmo assim.
O importante é fazê-lo com sinceridade e honestidade. E haveria uma forma certa de orar? No Evangelho de Mateus, o próprio Jesus ensina que na hora de falar com o Pai, o melhor a fazer é entrar no quarto e, em secreto, derramar nosso coração diante dele. Não que orar em público seja errado, mas o verdadeiro relacionamento é cultivado na intimidade. Muitos se perguntam qual é a utilidade de falar com Deus se ele já sabe de tudo. Quando questionei isso no início da minha vida cristã, houve uma resposta que jamais esqueci. Não oramos para mudar a mente de Deus, mas para conformar nossa mente a dele. Ou seja, não oro para informá-lo de algo ou forçá-lo a fazer minhas vontades, mas para aprender a abrir minha vida a ele, para conscientizar-me de que sou dependente dele e para manter vivo o nosso relacionamento. Posso afirmar com plena convicção: na oração tive minhas experiências mais profundas com Deus. É por essa razão que acredito que o apóstolo Paulo tenha nos aconselhado a orar em todo o tempo. Afinal, ele conheceu o privilégio indescritível que é ter livre acesso ao Pai. Orar é relacionar-se com Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Será que Jesus Cristo quer a nossa alegria? Sim, ele não só deseja isso, como dá alegria completa aos seus. Desde o seu nascimento em Belém, a existência de Jesus era motivo de grande alegria para todos. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Bem, se Cristo quer conceder alegria e é Ele mesmo razão para isso, o que é necessário para obtê-la? Todo o trecho da leitura, que culmina na promessa sobre a alegria, começa com um pré-requisito: estar em Jesus Cristo. Isso significa reconhecê-lo como Salvador e Senhor de nossa vida e viver unido com Ele, imitando seus atos e palavras. Você já vive assim? Se não, hoje, agora, é o melhor momento para começar. Jesus está pronto para receber você. O passo seguinte é permanecer nele, versículos de 2 a 7. Essa é uma ação contínua, constante, praticada dia após dia. Ela se manifesta em obediência à sua palavra, na prática dos seus ensinos. Ao lê-la e estudá-la regularmente, Deus nos poda e limpa para que nossa vida espiritual seja cada vez mais saudável. Dessa forma, conseguimos produzir frutos bons. Versículo 4. Assim como um galho que recebe seiva produz folhas e depois frutos, também nós precisamos estar sempre conectados a Jesus. Do contrário, nada podemos fazer. Um galho cortado do caule não produz mais nada, só serve para ser lançado na caçamba de um caminhão e então jogado fora, onde secará e talvez até seja queimado. O crescimento na vida cristã é gradual, com diversos estágios de amadurecimento. A cada etapa, as dificuldades provavelmente aumentarão, mas o resultado sempre será benefício e produzirá crescimento. Passamos a entender melhor a vontade de Deus, o que nos permite fazer orações mais eficazes. Versículo 7. O resultado do nosso trabalho glorifica a Deus. Versículo 8. E então chegamos à alegria completa que Jesus promete e dá. Versículo 11. A alegria de Jesus não é uma emoção passageira, mas nasce da intimidade diária no relacionamento com Ele.